Deixa eu mostrar para vocês aqui do que a gente está falando quando a gente fala de penduricalho. Rola aqui, por favor. E eu garanto para vocês que isso aqui é verdade, tá? Que é importante colocar. Então, vamos lá. O que é um penduricalho dos três poderes? Alguns desses são apelidos que foram dados, tá, para essas verbas indenizatórias, que é o caso do Auxílio Peru e do Auxílio Panetone. Geralmente isso aqui é pago no fim do ano, né, com uma finalidade semelhante a um abono natalino. Esses, o ministro Dino afirmou que, abre aspas, afronta mais ainda o decoro das funções públicas, fecha aspas. E eu sempre me impressiono como o óbvio precisa ser dito. O ministro Dino está coberto de razão por óbvio, com uva passa, sem uva passa, ele está certíssimo, está coberto de uva passa, o Flávio Dino, Auxílio Panetone e o Auxílio Peru. Então, esses exemplos aqui que são, acho que, mais gritantes quando eu penso do ponto de vista do simbolismo, né? Aí você tem o auxílio locomoção, o que, segundo o ministro Dino, é pago, inclusive, a quem não comprova que se locomove para trabalhar. Então, tem direito a esse auxílio. Aí, passando aqui para o auxílio combustível, que também pode ser pago para quem não comprova o deslocamento, mas ele tem direito a esse penduricalho. Serem coisas diferentes já é um problema, né? Isso. Auxílio locomoção e auxílio combustível já é um problema. É uma outra aba. Dentro do deslocamento tem o combustível. Aí você tem a gratificação de acervo processual, que muitas vezes premia quem acumula muitos processos. Aí tem a licença compensatória de 1 dia para cada 3 dias, que é uma licença que pode ser vendida e se acumula com descanso em sábado, domingo e feriado. Isso aqui eu tenho dificuldade em falar e não comentar, porque é tão absurdo, mas a gente já volta, porque senão vai ficar confuso. E aí, gente, embora o Dino não tenha citado o auxílio iPhone, essa decisão dele também atinge essa medida da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, que permite que procuradores recebam até R$22 mil para comprar computadores, celulares e outros itens eletrônicos. E aí, por isso que esse benefício passou a ser chamado de auxílio iPhone. Então, vamos lá. Do ponto de vista de simbolismo, você tem... Disso paga imposto de renda, né? Me parece importante registrar também. Isso aqui é para além do salário, para além dos vencimentos, tá? Então, você tem o auxílio Peru, o auxílio Panetone, o auxílio iPhone, o auxílio locomoção, o auxílio combustível, desses de símbolo. E você tem essa licença compensatória de 1 dia para cada 3 dias, sem contar sábado, domingo e feriados. E a gratificação de acervo processual para quem acumula muitos processos. Licença compensatória que vale dinheiro, né? Claro, porque pode até vender. Não é folga, né? Sim. Em tese poderia ser folga, mas a intenção é transformar isso em dinheiro. E esse tipo de... que a gente está chamando de penduricalho, o Flávio Dino falou no império dos penduricalhos, sim, né? Eles muitas vezes somam, né? Refletem uma remuneração maior que o salário base. Isso acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quer dizer, cria-se esse conjunto de benefícios, outros de verbas indenizatórias, que superam em muito o salário e ultrapassa o teto e, como o Daniel bem lembrou, isentos de imposto, porque como não caracteriza a remuneração, ele está fora da tributação. Agora, deixa eu trazer uma apuração de bastidor. Isso aqui é o que o Dino fez agora. Isso não está descolado de toda essa discussão de código de ética, de código de conduta. Isso, inclusive, é uma pauta muito antiga do ministro Flávio Dino. Eu já conversei isso com ele várias vezes, antes dele ser ministro do Supremo. É uma defesa que ele sempre fez, ele que começou a carreira na magistratura, depois virou político, enfim, mas é uma defesa que ele sempre fez, de como você precisa perseguir e acabar com esses privilégios dentro do funcionalismo público. E ontem até trouxe uma apuração no blog do nosso Turolo, o Reinaldo Turolo, lá de Brasília, contando que uma das ideias que chegaram para o ministro Fachin, presidente do Supremo, era exatamente começar com a pauta moralizadora por isso aqui. Então, assim, não é, como eu já contei algumas vezes, não é que todo mundo no Supremo discorda do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia sobre o Código de Conduta. Acham que eles podem começar por outros temas. A gente pode aqui discutir se isso é ok ou não ok, só estou trazendo o fato.
Mas o Dino está mostrando que isso aqui é um caminho. Agora, jogando para você, Valdo, resta saber como os outros ministros vão se posicionar, porque isso aqui vai para a discussão do colegiado no final do mês. Então, vai ser importante saber se, além da Carmen Lúcia e do Fachin, o Dino vai ficar sozinho nisso aqui também. Ou sozinho, ou não vai ter maioria, não sei. A gente vai ter que esperar para acompanhar. Mas isso aqui é uma pauta importante e, na verdade, está fazendo hora extra. É outro auxílio hora extra, isso aqui, essa pauta, Valdo. Olha, Andréia, o presidente Edson Fachin marcou para o dia 25 de fevereiro em sessão presencial, né? Isso diz alguma coisa além para mostrar o seguinte: os ministros, numa sessão que vai ser transmitida, vão ter de se posicionar em relação à medida tomada por Flávio Dino, se vão concordar com ela ou não. Se disserem que não concordam com a medida, qual vai ser a mensagem que vai ser passada? De que eles são a favor dos penduricalhos. Então, a avaliação, eu conversei com alguns ministros, disseram, olha, é difícil que o Supremo não confirme a decisão de Flávio Dino. A mensagem seria péssima, né? Mesmo porque tem vários ministros que concordam com isso, de você reduzir ali esses penduricalhos. Porque o problema não está no STF, está nas instâncias inferiores, né? É ali que você encontra os principais problemas desses penduricalhos, e que é a conta maior, hein? Se você pegar legislativo, executivo e judiciário, o Globo fez até uma reportagem hoje mostrando isso, o valor pago pelos penduricalhos ali, pelo judiciário, é muito, mas muito maior do que o que é ali no Congresso e no Senado, e no Executivo, né? O Executivo, por sinal, vibrou com essa decisão do Flávio Dino ontem, por dois motivos. Primeiro, porque o ministro da Fazenda, desde que assumiu o Fernando Haddad, ele vinha defendendo acabar com supersalários, que significa respeitar o teto do funcionalismo, né? Então, ele vinha defendendo essa medida, chegou a ter um projeto tramitando, passou pela Câmara, foi para o Senado, depois voltou, ficaram aquele jogo de empurra por falta de consenso, né? Na verdade, uma forma de encontrar para não deliberar sobre o tema. O segundo motivo que o governo gostou é exatamente porque dá mais bases, né, fortalece a decisão do Lula, que o Lula já até avisou ali para alguns líderes naquele jantar na Grande do Torto, que ele, nessa parte do fura-teto, ele vai vetar, né? O resto ele vai sancionar, mas relacionado ao fura-teto, ele vai vetar. E com essa decisão do ministro Flávio Dino, fica mais fácil para ele. Agora, Andréia, vamos só para terminar aqui. Nessa decisão do Flávio Dino, ele lista 11 tipos de penduricalhos, né? A Elisa disse que tem um projeto no Congresso subindo para 32 penduricalhos, verbas indenizatórias que podem furar o teto. Então, o que está sendo visto como uma moralização, o Congresso pode avacalhar tudo. Ana, você também tem a apuração, né, de como outros ministros da Corte estão vendo essa pauta. Andréia, outros ministros do Supremo Tribunal Federal são favoráveis também à revisão desses penduricalhos. É um tema delicado para eles, até porque isso toca diretamente o próprio judiciário, né? Mas o Dino conversou com colegas. O próprio ministro Edson Fachin, presidente do STF, já tinha a pauta dos penduricalhos como uma das suas frentes aí de trabalho para essa gestão na presidência. Acaba sendo antecipada pela decisão do Congresso, que também antecipa e coloca na pauta essa própria medida do ministro Dino, que estava com um caso relativo a isso. O que a gente vai ter que ver é a reação dentro do judiciário. Vai haver reação, presidentes de tribunais já estão falando, órgãos que representam o judiciário. No executivo, há alguma apreensão, né? É mais difícil. Você tem ali, por exemplo, no executivo, as chamadas verbas de sucumbência, que são, em algumas carreiras, colocadas num fundo para que aqueles servidores sempre ganhem o teto. Então, eles ficam sempre ali no teto.
Mas o que a gente vê é na própria discussão da reforma administrativa, já se falava em limitar esses penduricalhos a um outro salário, quer dizer, a um limite paralelo ao salário. Quer dizer, já num reconhecimento de que muitas vezes os penduricalhos ultrapassam o salário, o teto hoje, que é em torno de 46.300, você imagina você ter penduricalhos que cheguem ao mesmo nível, dobrar o salário, pois hoje tem carreiras que até ultrapassam isso, como a gente vê. No Congresso, especialmente no Senado, algumas carreiras já há uma estimativa de que poderiam ganhar em torno de 70 mil por mês, só com as mudanças que foram aprovadas no Congresso nesses últimos dias e que ainda dependem do Planalto, viu? Eu acho que o Planalto, concordo, ganhou um trunfo para poder fazer um veto que reverta para o Lula numa outra bandeira eleitoral. Sadi, queria compartilhar aqui minha apuração em relação a esse caso. Primeiro, o CNJ, né, e o ministro Fachin, via CNJ, já vinha negociando, inclusive com tribunais de justiça dos estados, uma adequação a essa emenda constitucional. É importante, o ministro Flávio Dino traz duas informações que são relevantes nesse caso. Primeiro, a quantidade de vezes que, em 37 anos, desde a Constituição de 1988, o Supremo foi chamado para arbitrar em relação a rendimentos extrateto. Ele fala em centenas e talvez milhares de vezes. E aí, no decorrer lá da decisão, ele diz o seguinte: não adianta, a gente cria jurisprudência e continuamos sendo consultados porque vão se multiplicando essas formas de burlar o teto que está previsto na Constituição. Aí ele lembra que em dezembro do ano retrasado, dezembro de 2024, o Valdo citou o ministro Haddad, numa emenda constitucional que trouxe várias questões relacionadas ao ajuste fiscal, ao arcabouço fiscal, uma delas era sobre supersalários. Foi até chamado disso, da emenda do supersalários. Está em vigor desde fim de 2024. E dizia o seguinte: só poderão ser consideradas as verbas indenizatórias as previstas em lei nacional aprovada pelo Congresso Nacional. E aí vem o Dino e diz o seguinte: olha, já se passou um ano e nada foi feito. Continuam pagando os penduricalhos a despeito de uma norma constitucional, de uma emenda constitucional objetiva, a emenda constitucional 135 de 2024. Era essa adequação que o CNJ estava tentando fazer. Vamos obedecer, então, vamos criar, à luz do que é permitido na Constituição, o que pode ser verba indenizatória ou não. Bom, quando entra o debate a partir do master vou chamar assim, de emparedamento do Supremo Tribunal Federal e o aumento da Câmara, que não está contemplado nisso, não é alvo da arguição do Supremo, a gente pode interpretar a decisão do Flávio Dino como uma resposta a isso. Mas somos só nós, né? E aí aparece essa ação, que o Otávio ontem chamou a atenção, dos procuradores do Litoral Centro-Sul de São Paulo, dizendo: eu quero ganhar o teto. Nem era sobre isso, né? Está todo mundo no judiciário até brincando com o ódio que esses caras estão despertando. Por quê? Porque ele toma uma decisão a partir desse pedido específico, dizendo o seguinte: olha só, está na Constituição, todo mundo tem que cumprir. Então, já não é mais só sobre o CNJ, sobre os juízes, é sobre Ministério Público, é sobre Assembleias Legislativas, câmaras municipais, sobre o Poder Executivo e sobre todo o Legislativo também. Então, assim, tem um pano de fundo em que essa tensão envolvendo o Supremo Tribunal Federal apressou e amplificou essa decisão que já deveria ter sido cumprida faz um ano.